Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo a esse 23º episódio do projeto Psicanálise Paralela. Se você está chegando no projeto nesse episódio, conhecendo a partir de agora, eu vou apresentar rapidamente a proposta, que é a ideia de apresentar textos dentro da psicanálise ou de fora da psicanálise que tratem da psicanálise, ou seja, que a gente possa caminhar por diversos assuntos que relacionem-se com o campo da psicanálise, permitindo pensar a própria psicanálise em função dos aspectos da teoria, da técnica, das instituições, da relação de extinção, com outras propostas terapêuticas e assim por diante. A ideia do projeto já vem construída aí há algum tempo. Nós estamos então nesse 23º episódio, caminhando com o texto Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, do Freud, publicado em 1905, e nesse momento eu estou na última parte desse texto, tá? Eu dividi o texto em 4 partes para estar apresentando, já são aí desde o episódio 20 do Psicanálise Paralela, eu já apresentei o 20, 21, 22, esse é o 23º, e aí depois que eu apresentar essas 4 partes do texto, eu farei aí o próximo episódio, que é o 24, e quem sabe um 25, para estar discutindo as questões que eu fui levantando ao longo desse percurso de apresentação do texto. É sempre isso, né? Eu vou apresentando o texto, depois eu tenho um tempo para debater. Se o texto é muito extenso, eu divido em partes ao longo do projeto e faço um último vídeo para poder fazer um conjunto de reflexões, que essa é a parte que eu mais estou aguardando para fazer, porque inclusive esse texto do caso Dora é um texto que está muito interessante para levantar muitas questões para a gente debater, considerando a psicanálise que a gente faz hoje. Tá? Então, se você está chegando agora, conhecendo o projeto, se te interessa, se inscreve no canal, marca o sininho para você poder receber o conteúdo tão logo eu publique e também marque aí seu gostei no vídeo, porque isso é importante demais, isso ajuda muito a estar divulgando o material. Inclusive também eu estou utilizando a comunidade do canal para poder trocar algumas informações, saber das avaliações, sugestões, o que o pessoal tem achado do material. Então procura aí na comunidade para ver as mensagens que a gente está trocando, tá bom? Então vamos caminhar com o texto. Eu pretendo encerrar esse texto nesse momento, nesse episódio, apresentando aí suas últimas 23 páginas. É um texto de umas 100 páginas, né? Eu dividi em 4 e agora, nesse episódio, eu pretendo apresentar da página 93 até a página 116, que incluem o segundo sonho que o Freud interpreta do caso de Dora e também o pós-fácil que ele faz um comentário, tá bem? Então vamos continuar aí. É um episódio que você vai ver o Freud nessa parte aqui do sonho, ele não insere nenhum outro conceito ou teorização tão grande quanto ele fez nos anteriores. Mas na parte do pós-fácil ele vem porque ele vai falar da noção de transferência, tá certo? Então vamos lá. O Freud começa aqui esse segundo sonho dizendo que ele aconteceu antes, já em cima da possibilidade de interromper a análise. Dora interrompeu a análise logo em seguida, ou seja, foi o último momento do tratamento. E ele fala que o sonho possibilitou confirmar um conjunto de aspectos importantes ali, ajudou a preencher uma lacuna de sua memória, permitiu obter um profundo conhecimento da gênese de outro de seus sintomas. Aí os termos que o Freud costumava utilizar ao longo da sua obra. E aí ele coloca a narrativa que Dora faz do sonho. Está lá na página 93. Eu estava passeando por uma cidade que não conhecia, vendo ruas e praças que me eram estranhas. Cheguei então à casa onde eu morava, fui até meu quarto e ali encontrei uma carta de mamãe. Dizia que como eu saíra de casa sem o conhecimento de meus pais, ela não quisera escrever-me que papai estava doente. Agora ele morreu. E se quiser, você pode vir, estava escrito na carta. Fui então para a estação, Banhoff, e perguntei umas 100 vezes, onde fica a estação? Recebia sempre a mesma resposta, 5 minutos. Vi depois à minha frente um bosque espesso no qual penetrei, e ali fiz a pergunta a um homem que encontrei. Disse-me, mais 2h30. Pediu-me que o deixasse acompanhar-me. Recusei e fui sozinha. Vi a estação à minha frente e não consegui alcançá-la. Aí me veio o sentimento habitual de angústia de quando nos sonhos não se consegue ir adiante. Depois eu estava em casa. Nesse meio tempo tinha de ter viajado, mas nada sei sobre isso. Dirigi-me à portaria e perguntei ao porteiro por nossa casa. A criada abriu para mim e respondeu, a mamãe e os outros já estão no cemitério, Friedhof.
Então essa é a narrativa do sonho, é o que o Freud chama de conteúdo manifesto. A partir daqui, ele vai pedir para que Dora faça suas associações, pegando aí os diferentes pedaços desse sonho, para que ela possa falar livremente tudo que vai passando na sua cabeça a partir desses elementos que vão surgindo, tá bom? O Freud diz que teve uma dificuldade, que nem tudo desse sonho ficou concluído, foi interpretado, esclarecido, porque Dora interrompeu a análise. E ficam aí uma descrição um pouco confusa de como que foi a interpretação, de modo que o Freud está falando que ele não está fazendo uma descrição gradativa de como aconteceu de fato, mas daquilo que ele se lembra sobre a interpretação desse sonho. Ele fala que nesse momento Dora e ele estavam ali num processo em que Dora estava se perguntando por que algumas coisas aconteciam. E ele diz assim que duas dessas perguntas eram: por que foi que nos primeiros dias depois da cena do lago eu nada disse sobre ela? A segunda é: por que então de repente contei isso a meus pais? Era esse momento que eles estavam ali se questionando sobre a cena do lago, que é o momento em que o Sr. K vira para Dora e propõe que eles se envolvam amorosamente. Ela dá uma bofetada no rosto dele e sai. Ela está ali se questionando sobre isso. Freud fala que ele estava começando a se aperceber de que a proposta que o Sr. K fez para Dora não significava uma tentativa leviana de sedução, ou seja, era alguma coisa séria. Isso o Freud percebendo. E que ele entendia que alguma coisa ali apontava para que aquele ato fosse, na verdade, um ato de vingança, no sentido de que ela fez os pais conhecerem a situação, expôs em público o contexto. E ele fala que uma jovem normal teria lidado com essas questões sozinha, não precisaria expor isso aos pais. Essa é a leitura que ele traz. Portanto, então ele fala: vou apresentar o material. Ele pega lá uma primeira frase, né? Ela vagava sozinha por uma cidade estranha e via ruas e praças. Esse é a primeira parte do sonho. Diz aí que ela falou que não era a cidade B, para onde o pessoal costumava ir. Freud fala para ela se ela não tinha visto essa imagem em algum quadro, fotografia, etc. E ela disse que lembra de ter visto isso sim e reconheceu qual foi a fonte de onde ela viu essa imagem. Falou que na festa de Natal, nesse momento da análise, ele já estava no final do ano, então já estava no período ali natalino. Nas festas de Natal, ela recebeu um álbum com paisagens de uma estação de água alemã. E esse álbum foi enviado por um rapaz que tinha interesse nela. Ela ali se lembrou de que tinha esse álbum e ela foi pedir à mãe onde estava. Ela vira para a mãe e fala assim: onde está a caixa? A caixa onde ficavam as fotografias com os álbuns e tudo mais. E aí ela diz que uma das paisagens mostrava uma praça com um monumento. O Freud fala que esse presente foi dado por um jovem engenheiro e ele entendia que isso mostrava que ele tinha um interesse nela, estava com interesse em ser um pretendente dela. Um outro aspecto do sonho é o fato dela ficar perambulando pela cidade, que o Freud entende que essa era uma cena sobredeterminada. Por quê? Tinham várias coisas ligadas a essa imagem. Sobredeterminada é porque isso representa várias coisas ao mesmo tempo. No episódio anterior, o que era sobredeterminado, por exemplo, era a palavra molhar, que apresentava tanto o aspecto de molhar sexualmente quanto de sujeira na leitura do Freud, né? E ele fala aqui que algumas coisas estão relacionadas. Por exemplo, Dora se lembrou que um priminho dela veio num dos festejos natalinos e ela acompanhou esse primo pela cidade, ou seja, a lembrança de ela estar acompanhando. E isso fez com que ela lembrasse de uma outra coisa, que foi quando ela esteve em Dresden pela primeira vez. Naquela ocasião ela estava perambulando por uma cidade estranha. E nesse período, um outro primo dela se propôs a ser seu guia, mas ela o recusara e seguira sozinha, que são elementos que o Freud pega, inclusive ele coloca essas frases em itálico, mostrando que são frases que ela estava contextualizando as lembranças dela e que também apareciam na narrativa do sonho, tá? Está fazendo essa ligação entre um elemento e outro. Por isso que o Freud fala que é uma imagem sobredeterminada, né? Um outro aspecto é quando ela estava perambulando sozinha, ela se viu diante do quadro da Madonna, né, de Maria, né, ali colocada, e que ela ficou umas 2 horas diante desse quadro. Freud fica aí com esse 2 horas na cabeça. Ele faz então uma primeira consideração diante disso, né, dizendo que é indubitável que essas associações têm a ver com o material que formou o sonho, que estava na base do sonho.
e que são componentes inalterados do conteúdo do sonho. Por exemplo, ela ter se recusado a ir sozinha, essa coisa das 2 horas, né, que são palavras que aparecem na narrativa do sonho e também na lembrança do que ela estava falando sobre o sonho. Freud diz então que as imagens são um ponto nodal na trama dos pensamentos do sonho, porque são um nó que articulam várias coisas. A própria noção de condensação e deslocamento ajudam a gente a entender isso, que são os mecanismos de formação dos sonhos e dos sintomas, né, das formações do inconsciente. E ele fala, o tema da Madonna também é importante por conta da mãe virgem e que tem um filho, né? Ele diz que nessa parte do sonho, Dora se identifica com um rapaz, porque ela está andando ali e ela se lembra, né, desse jovem engenheiro que está andando numa outra cidade. Ele fala aqui que ela vagueia por terras estranhas, precisa ter paciência, tem que esperar alguma coisa, e que ali, se Dora tinha em mente o engenheiro, provavelmente a meta que estava ali colocada é a meta de que ele pudesse ter a posse de uma mulher, e essa mulher ela era própria, né, no sentido de que esse cara seria um pretendente dela. Um outro aspecto, em vez disso, no sonho, ela não estava procurando uma mulher, ela estava procurando uma estação, né? Onde que fica a estação? E isso ajuda a pensar na frase que Dora pergunta à mãe, onde está a caixa? E aí o Freud fala, se a gente substitui aí a estação por caixa, isso fica muito evidente. Ele até diz assim, uma caixa e uma mulher. Isso já começa a combinar melhor. Olha o Freudão aí fazendo essa articulação de caixa com genitália feminina, com o corpo feminino, que era a forma de sua interpretação simbólica, né? A gente vai discutir isso no próximo episódio. Um outro aspecto do sonho, né? Ela ter perguntado umas 100 vezes. Ele diz que Dora lembrou que na noite anterior a esse sonho, numa reunião doméstica, o pai pediu a Dora que buscasse o conhaque, sem o qual ele não dormia, ele bebia antes de dormir. E Dora foi pedir a chave à mãe. Só que essa mãe não lhe deu resposta. E aí ela fala, pô, vou ter que perguntar umas 100 vezes onde está a chave? E aí o Freud diz assim, na realidade, ela deve ter perguntado umas 5 vezes, não 100. Mas no sonho o número 5 e o número 100 comparecem. E aí ele faz essa ligação. É o Freud que diz que ela não deve ter falado umas 100 vezes, mas umas 5. E ele põe uma nota de rodapé na página 95, dizendo como que os números que aparecem nos pensamentos do sonho são tratados pelo sonho e são importantes, porque eles são encontrados fora de seu contexto e inseridos em uma nova relação, pela ideia do deslocamento, né? Então, para o Freud era muito importante. Ele diz na página 96, onde está a chave? Parece-me ser o equivalente masculino da pergunta, onde está a caixa? Portanto, são perguntas, 3 pontos ele coloca, pelos órgãos genitais. Então, o Freud muito claramente trabalha com essa noção de uma similaridade simbólica entre um elemento do sonho e os órgãos genitais, né? Uma chave lembra o pênis, porque penetra, porque abre, porque encaixa, né? E a caixa é isso que recebe e lembra, tem essa formação com um fundo interno, etc., que lembra aí o corpo da vagina. Ele continua dizendo que Dora falou que alguém fez um brinde para o pai de Dora, dizendo que ele tivesse paz, muitos anos de vida, mas nessa hora Dora percebe que a expressão do pai é uma expressão de cansaço que faz remeter à ideia de que ele não vai viver por muito tempo. Nesse ponto, Freud chega ao conteúdo da carta que está no sonho, o conteúdo que a mãe deixa para Dora ler, né, falando que o pai tinha ficado doente, morreu e todos já não estavam mais ali. Ele diz assim que o pai estava morto e Dora saiu de casa por seu próprio arbítrio. Isso, o próprio Freud lembrou para Dora que ela também deixou uma carta, lá em outro momento, falando para os pais que cometeria suicídio, que ia morrer. E ele lembra disso no sentido de que era uma forma de dar um susto no pai para que ele desistisse da sua relação com a senhora K. Ou pelo menos uma forma de se vingar dele, né? Perceba que o Freud está pegando os elementos, alguma coisa Dora lembra, alguma coisa ele lembra e acrescenta ali. E ele diz, estamos então diante do tema da morte, porque no começo do sonho já está aí colocado, o pai morre. E ele fala, né, se acaso ele não estaria no caminho certo, supondo que a situação constitutiva da fachada do sonho não corresponderia a uma fantasia de vingança contra o pai, na medida em que ela sonha
com o pai morto. Então, ele coloca aí esse um dos primeiros elementos importantes na formação desse sonho. Se seria aí uma fantasia da morte desse pai, uma fantasia de vingança contra o pai. Ele ainda vai falar de outras duas fantasias como componentes importantes desse sonho, ele vai falar um pouco mais à frente. Então esse seria o primeiro ponto, e ele continua dizendo assim: os pensamentos compassivos do dia anterior se harmonizariam muito bem com isso. Olha aí a ideia de uma harmonização. Não é agora que ele começou a falar disso, né? Como se a interpretação visasse aí uma coisa harmônica. Então o Freud tem aí uma busca nesse sentido. Eu vou discutir isso no próximo episódio, porque eu vou refletir melhor a respeito desses pontos, né? Ele continua na página 96, falando de que esse pai não dormiria sem o conhaque. E ele faz uma ligação dizendo: será que aí não poderia pensar num novo elemento como uma sede de vingança de Dora em relação a esse pai? Na medida em que, né, ela sonha com esse pai morto, considerando o contexto em que ela vê esse pai se sentindo mal, enquanto ele está ali preparando para beber o seu conhaque para dormir. Continuando a análise do sonho, ele fala sobre o conteúdo da carta, né? Diz Dora para Freud que no meio dessa frase, né, está escrito que se ela quiser, ela poderia voltar ali. Mas Dora disse que tinha uma pergunta ali, era uma interrogação. Ele morreu e se você quiser, você pode estar vindo e tal. E aí, a propósito disso, Dora lembrou então desse ponto de interrogação, reconheceu que essas palavras foram extraídas de uma carta que a senhora K escreveu para ela, convidando para ela ir para o lugar em B, onde tem a situação do lago, né, onde lá que aconteceu. E aí o Freud fala, outra vez, a cena do lago retorna, né, ela volta a aparecer, assim como seus enigmas. Nesse aspecto, ele pediu para que Dora pudesse descrever minuciosamente o que aconteceu na cena do lago, mas ela não apresentou nada de novo, só que ele ficou bem curioso para entender o que foi que o Sr. K falou que a Dora o esbofeteou, que a Dora deu uma bofetada nele. E aí Dora falou que não se lembra de suas alegações, mas lembra que ele falou o seguinte: sabe, não tenho nada com minha mulher. Isso foi o motivo pelo qual Dora dá uma bofetada nele e sai em disparada. Naquele momento que isso aconteceu, Dora quis ir embora e aí ela perguntou a um homem com quem se cruzou a que distância ficava. E esse homem respondeu: fica 2h30. Ela então desistiu dessa intenção, voltou para o barco que eles iam pegar e foi junto com o Sr. K embora. O Sr. K ficou ali pedindo para que ela não expôsse a situação para ninguém. O Freud marcou, né, essa pergunta ao homem sobre essa questão das 2h30. E aí ela se lembra também que o bosque ao redor do lago é o mesmo bosque que ela se lembra aí no sonho que ela teve. Então esses elementos estavam ali relacionados. E ela fala que no quadro que ela viu na véspera, que tem a foto desse bosque, a imagem desse bosque, tinham ninfas ao fundo dessa imagem. Quando Dora fala isso, o Freud pensando, ele fala assim: nesse ponto, lá na página 97, uma suspeita transformou-se para mim. A palavra Bahnhof, que significa estação, literalmente pátio de ferrovia, e Friedhof, cemitério, literalmente pátio da paz, em lugar da genitália feminina, já eram bem inusitadas, mas guiaram minha atenção já aguçada para uma palavra de formação similar, Vorhof, vestíbulo, literalmente pátio anterior, termo anatômico para designar uma região específica da genitália feminina. Mas isso poderia ser um equívoco por excesso de engenho dele próprio, né, tal. Agora, porém, com o acréscimo das ninfas que se viam ao fundo do bosque denso, já não podia haver dúvidas. Era uma geografia simbólica do sexo. Então perceba aí a interpretação simbólica do Freud fazendo aí dessas imagens, né, que ele está colocando. Ele diz aqui que a palavra ninfas é um termo médico que se refere aos pequenos lábios que ficam no fundo do bosque denso dos pelos pubianos, mas é um termo técnico. E para que uma pessoa leiga pudesse ter conhecimento disso, no mínimo, essa pessoa deve ter lido isso em algum manual médico, alguma enciclopédia. Então, para ele, a interpretação que ele faz é que ocultava-se por trás da primeira situação do sonho uma fantasia de defloração, como quando um homem tenta penetrar na genitália feminina. Então, aqui ele já está entrando
no segundo componente do sonho. Ele até faz uma nota de rodapé aqui na página 98 falando disso, né? No sentido de que, embora a fantasia de vingança contra o pai e a fantasia de uma defloração por um homem sejam elementos opostos. Ele está aqui falando disso, assim. E ele fala que vai ter um terceiro elemento aí, um terceiro curso de pensamentos que forma esse sonho, a partir da interpretação dele. Ele diz que partilhou suas conclusões com Dora e que essa primeira impressão causada parece que foi muito forte, porque ela se lembrou de um pequeno fragmento a mais que ela tinha se esquecido do sonho. Ela disse que ela foi calmamente para seu quarto e pôs-se a ler um livro grande que estava sob sua escrivaninha. Freud fala que a palavra calmamente e a palavra grande são importantes. Ele pergunta, tinha o formato de enciclopédia? Dora diz que sim. Só que ele fala, crianças nunca leem enciclopédia de forma tranquila, elas sempre estão meio preocupadas porque os pais não aceitam muito isso. Então, nesse sentido, é estranho pensar como que ela leu isso calmamente. Só que a ideia fica mais evidente de que havia, de fato, a fantasia de vingança contra o pai, porque ela pôde matar o pai no sonho e, a partir daí, ter a liberdade para poder ler as coisas que queria e tomar suas decisões. Essa é a leitura que ele vai construindo. Ele diz que, no primeiro momento, Dora se recusa a lembrar disso, mas depois ela admitiu que uma lembrança dessa ordem emergiu nela, né? Embora de um conteúdo inocente. Ela lembrou que quando ela foi uma vez na casa da tia, aquela tia que teve um vínculo forte com ela, que ela admirava e que faleceu, ela teve a possibilidade de ler uma enciclopédia que falava sobre apendicite, porque a tia estava com apendicite na época. E do que ela leu, ela se lembra da dor característica localizada no abdômen. O Freud então se lembra que Dora tinha falado que depois que a tia morreu, ela começou a sentir uma suposta apendicite. E ele fala conosco, né, que até aquele momento ele não tinha se autorizado ali, se permitido, se atrevido a entender que essa doença era um produto histérico, né, era uma produção da histeria. Falou que Dora teve febre alta, sentiu dores no baixo ventre, a mesma dor, e usaram compressa fria, usaram de algumas possibilidades, mas não ajudaram ela. Depois, no segundo dia, ela teve dores violentas e sua menstruação desceu. E isso acompanhado por uma grande constipação intestinal, né? A Dora sofria aí de constipação. Ele disse assim para nós que não parecia correto conceber isso como um estado puramente histérico. E ele estava quase abandonando essa pista quando a própria Dora respondeu que ela, no sonho, se via com singular nitidez subindo as escadas. Freud diz diante disso aqui pra gente que ele exigia para isso um determinante especial. Essa lembrança que vem do nada, lembra a ideia da contiguidade? Alguma coisa ela está falando ali, de repente vem uma lembrança que a princípio não parece ter nada a ver, ou uma lembrança nova, um elemento do sonho esquecido reaparece, ou melhor, aparece pela primeira vez, porque havia sido esquecido. Freud fala que isso aponta para algo importante porque subiu, passou da barreira do recalque, né? Veio à consciência. E aí Dora começou a dizer que ela tinha subido a escada, que ela pretendia chegar no quarto dela. Para isso, ela precisava da escada, porque era num andar alto. E o Freud falou, mas no sonho você falou que pegou o trem, mas você nem se lembra, então é muito possível que também você tenha se esquecido dessa lembrança, né? Não precisasse lembrar disso. E ela prosseguiu dizendo que depois da apendicite, ela teve uma dificuldade em caminhar porque ela começou a arrastar o pé direito. E por conta disso ela evitava escadas. Até hoje, até aquele momento, o pé dela ainda se arrastava. Freud fala, provavelmente, esse arrastar o pé não tinha nada a ver com o que ela estava vivendo da doença. Mas, de alguma forma, isso deve ter feito uma ligação somática por conta de uma utilização psíquica desse processo orgânico. Olha o Freud pensando aí numa via psicossomática, né? E aí lá na página 100 ele diz que tratava-se, portanto, de um autêntico sintoma histérico. Não seria outra coisa. Ele chegou a essa conclusão. Estava então comprovado que a neurose se aproveitou desse elemento e fez valer-se dele nas suas manifestações. Dora tinha arranjado para si uma doença sobre a qual ela lera na enciclopédia, punindo-se por essa leitura. Então, provavelmente, esse arrastar o pé, essa doença que ela sentiu da apendicite e tal,
não apontava somente para a leitura de algo sobre o apêndice, a apendicite, mas para que ela provavelmente tivesse lido alguma coisa a mais. Ele até fala que significava aquele estado que pretendia imitar uma peritiflite, né? O arrastar da perna deveria adequar-se melhor a um sentido secreto, talvez sexual, um ponto aí enigmático. Ele diz, é importante pensar que as indicações temporais no sonho são muito importantes para entender os processos orgânicos, o acontecer biológico, como ele diz. E ele pergunta para Dora, aquele problema da apendicite compareceu para você antes ou depois da sina do lago? E Dora responde de uma forma que para Freud resolve imediatamente, num só golpe, todas as dificuldades. Ela diz que teve 9 meses depois. E aí todo mundo sabe o que tem 9 meses depois, né? Metaforicamente falando e organicamente falando. Freud diz que a suposta apendicite realizou ali uma fantasia de um parto. E aí nós estamos no terceiro componente de constituição desse sonho. Ele fala que Dora conhecia o significado desse prazo e não pôde desmentir a probabilidade de ter lido na enciclopédia aspectos sobre gravidez, partos, sexualidade. Mas aí ele se pergunta, mas e o arrastar da perna? E ele diz, eu podia agora arriscar uma conjectura. Ou seja, conjectura no sentido de uma explicação, de uma tentativa de compreensão. Ele fala que é assim que se anda quando se torce o pé. Então, provavelmente, Dora ali, ela fez um passo em falso. Olha ele usando um termo, uma expressão da linguagem para explicar esse acontecimento do corpo, né? Ela fez um passo em falso e era perfeitamente correto que desse à luz 9 meses depois, né? Ela escorregou ali, né? Ela deu um passo em falso. E aí ele diz, aqui uma citação na página 100, tais sintomas só se formam, segundo minha convicção, quando se tem um modelo infantil para eles. Por minhas experiências feitas até agora, devo sustentar firmemente que as lembranças que se tem de épocas posteriores não dispõem da força necessária para se impor como sintomas. Eu não ousava esperar que Dora me fornecesse o material infantil desejado, posto que ainda não posso afirmar a validade universal da tese acima, por mais que me agradecesse fazê-lo. Mas ainda assim isso fica, né? O Freud tentando provar a todo custo sua teorização sobre a sexualidade infantil, né? É disso que se trata. Ele está insistindo nisso com essa apresentação. E diz que a confirmação veio de forma imediata. Quando Dora era pequena, ela torceu certa vez esse mesmo pé. Ela estava na cidade B e foi descer as escadas, escorregou um degrau e o pé ficou inchado, teve que ser enfaixado. Isso aconteceu pouco antes da asma nervosa que Dora teve. E aqui o Freud vai fazendo um último comentário para Dora, e aí depois vamos ver os acontecimentos posteriores a esse momento, a essa sessão. Ele fala assim pra gente, agora era preciso tirar proveito da comprovação dessa fantasia. Olha o Freud, investigador policial aí, né? Ele diz para Dora na página 101, que se você passou por um parto 9 meses depois da cena do lago, se ainda arca com as consequências do passo em falso, isso prova que no seu inconsciente você lamentou o desfecho da cena. Assim, no seu pensamento inconsciente, você tratou de corrigi-lo, e a premissa da sua fantasia de parto é que realmente aconteceu alguma coisa, que você vivenciou e experimentou isso com o Sr. K, aquilo que você tirou da enciclopédia. Como vê, então, o seu amor pelo Sr. K não terminou com aquela cena, mas como afirmei, olha ele sustentando, persistiu até o dia de hoje, embora em seu inconsciente. E ele fala, Dora não mais me contradisse. Ele tem uma nota de rodapé aqui, falando sobre outros aspectos também que fazem parte do sonho, dizendo, por exemplo, a questão da Madonna, né, que é Maria, que ela é virgem e dá à luz a um filho. Fala que provavelmente se a análise tivesse dado sequência, a ânsia maternal por um filho ia ser encontrada ali no desejo de Dora, né, como uma motivação obscura mais poderosa das suas ações, que nesse aspecto ali, uma frase provavelmente foi esquecida do sonho, ele elucubrando, né, conjecturando, que só poderia ser a seguinte, será que o Sr. K, né, mora aqui? Onde mora o Sr. K? Ele diz que ele pensou nessa frase porque o nome do Sr. K
é uma palavra que tem duplo sentido e aponta para outros objetos, e isso seria importante para a compreensão do processo. Além de que teve um outro aspecto, que ele já fala na nota, continuando na página 102, que o nome da tia também lembrava outros sentidos, né? Porque o nome da tia dava duplo sentido. E nesse aspecto fazia lembrar de uma fonte oral, apontando aí para a questão da caluniadora, que seria a senhora K. O Freud aponta que a Dora não criticou a senhora K, apesar do que a senhora K falou dela própria. E aí isso mostra para ele o amor homossexual de Dora pela senhora K, que ele falou ali no que eu falei no episódio 21, no encerramento do quadro clínico, né, que foi a última hipótese que ele construiu. Então, aqui ele terminou a interpretação do sonho até esse ponto, porque no dia seguinte Dora diz que não vai continuar, e aí a gente tem os acontecimentos a partir daí. Ele fala, então, na página 102, que quando terminou a segunda sessão tentando interpretar o sonho, porque foram 2 sessões interpretando, ele expressou sua satisfação ante o que foi conseguido, e a Dora falou em um tom desdenhoso: ora, será que apareceu tanta coisa assim? Então perceba a postura de Dora o tempo todo não interessada, ou desdenhosa, ou não valorizando tanto o que o Freud está propondo ali. Isso é algo para a gente refletir. Dora, então, inicia a sessão seguinte, né, a terceira sessão após a narrativa do sonho, falando que aquela seria a última vez que ela estava indo. E o Freud fala: bom, você não me disse nada a respeito. E ela falou que ela estava pensando em continuar até o ano novo, só que ela não aguentaria esperar mais pela cura. O Freud fala: mas, bom, você sempre tem a liberdade de se retirar, mas hoje vamos continuar trabalhando. Quando foi que tomou essa decisão? Então ele continua, ele não volta para saber quais são os motivos de Dora. Ele vai continuando interpretando e querendo saber do trabalho. Dora fala que é uns 14 dias, e ele responde: ah, mas isso aí soa como uma empregada ou uma governanta dando aviso prévio. Isso faz Dora lembrar, havia uma governanta na casa dos K, naquela época que ela os visitou lá em L. E o Freud fala: nossa, é mesmo? Você não tinha falado nada disso até então. E ele pede para que ela conte sobre essa governanta. Ela diz que essa governanta era uma mocinha que trabalhava lá cuidando dos filhos dos K, e ela não tinha uma relação boa com o Sr. K, tratava ele como se ele fosse vento. E ele também não tratava ela muito bem. 1 ou 2 dias antes da cena do lago, essa moça chama a Dora para conversar e fala que ele, o Sr. K, havia aproximado dela e fizeram ali um assédio insistente, dizendo que ela fosse solícita com ele, que ele não tinha nada com sua mulher. E aí o Freud fala: nossa, são as mesmas palavras que ele falou com você, né? E você deu a bofetada nele. Dora fala: ela cedeu, mas depois disso ele começou a tratá-la como se ela não tivesse importância alguma. Freud pergunta: e aí ela deu aviso prévio? Ela diz: não, essa moça mandou uma carta para os pais falando da situação e, em função disso, os pais falaram para que ela voltasse a todo custo, para que deixasse tudo ali. Essa moça não volta e os pais mandam uma nova carta dizendo que, em função disso, que ela nunca mais voltasse para casa, eles não queriam mais saber dela. E aí o Freud pergunta: por que ela não foi embora? Dora diz que ela não foi embora porque ela tinha esperança ainda de que o Sr. K se modificaria e não conseguiria suportar viver daquela maneira. Freud pergunta o que aconteceu. Dora fala que depois ela só foi embora, ela não sabe do que aconteceu mais. Perguntou a ele se a moça tinha algum filho dessa aventura. Dora diz que não. E aí o Freud articula dizendo que, em meio à análise, aliás, em perfeito acordo com as regras, ali vinha à luz um fragmento efetivo que ajudava a solucionar problemas previamente levantados, entendendo ali que a Dora, na medida em que ela se lembra disso e conta isso, isso serve de um elemento a mais, por contiguidade, eu estou entendendo pelo que ele vem falando, para ajudar na interpretação. E ele faz aqui um longo comentário da página 103 a 104 para apontar aí o que ele estava entendendo. Ele diz que a bofetada que Dora deu no Sr. K não foi por conta da impertinência dele, da afronta, mas por conta de uma vingança por ciúmes. Diz aqui que foram as mesmas palavras que ele falou para a governanta, ele falou para ela, de que não tenho nada com minha mulher. E nessa hora, Dora perdeu a cabeça, porque
ela pensou consigo: como você se atreve a me tratar como uma governanta, uma serviçal? Freud apela para a questão da luta de classes, né? E aí, por conta desse orgulho ferido, somaram-se também os ciúmes e o motivo de prudência, e você deu a bofetada nele. Ele fala: para provar o quanto você ficou impressionada com a história da governanta, eu relembro suas identificações com ela. Identificações a gente já conhece desde o episódio 21, quando ele está falando ali na segunda parte do quadro clínico, sobre Dora se identificando com as pessoas que ela vai falando no contexto da análise. E aí, quais foram as identificações, né? Dora contou a seus pais, Dora se despedindo de Freud como a governanta fez, dando um aviso prévio de 14 dias, embora Dora nem deu aviso prévio, né? Ela chegou no dia falando que não continuaria e que já estava pensando isso há 14 dias. O Freud que entende que é um aviso prévio, né? Mas não era um aviso prévio, era uma demissão imediata, né? Ele fala a carta do sonho, que permite você a voltar para casa, enquanto a carta dela é uma carta que os pais mandam ela sair de casa, então uma coisa é o contrário da outra. E aí Dora faz uma pergunta bastante interessante: por que então não contei a meus pais imediatamente? Ou seja, ela deixou de trabalhar, ela está fazendo Freud trabalhar por ela, né? O Freud explica. Então me explica por que eu não contei imediatamente. Ele pergunta: quanto tempo você deixou passar? Ela diz que a cena aconteceu no último dia de junho e ela contou para a mãe no dia 14 de julho. Aí ele fala: olha lá, outra vez os 14 dias, o prazo característico para uma criada. Então ele faz uma interpretação pela via da luta de classes, né? Das diferenças de classes sociais. Ele fala: agora posso responder a sua pergunta. Você compreendeu muito bem a pobre moça. Ela ainda tinha esperanças. E esse deve também ter sido o seu motivo. Você aguardou esse prazo para ver se o Sr. K ia fazer uma nova tentativa com você, tal como aconteceu com aquela moça. Freud fala que Dora lhe responde dizendo que nos primeiros dias depois da partida, ele ainda mandou um cartão postal para ela. Então ela continuou contribuindo para o Freud, né? E ele diz: sim, mas como não veio nada mais, você deu livre curso à sua vingança. Posso imaginar então que havia ali uma intenção colateral de induzi-lo a viajar até o local onde você morava. E Dora diz que foi, aliás, o que ele primeiro se ofereceu a fazer. Freud então fala que sua saudade então deve ter se apaziguado e ele poderia ter lhe dado a satisfação que você reclamava. Ele fala que nesse momento Dora assentiu com a cabeça, coisa que ele não esperava. E aí ela pergunta: que satisfação? Perceba, ela devolveu, agora ele que vai explicando tudo, né? É o famoso Freud explica mesmo. Ele fala: é que eu estou começando a suspeitar de que você levou a questão com o Sr. K muito mais a sério do que quis revelar. E eles não tinham as conversas sobre divórcio? Ela diz que sim, só que primeiro por conta dos filhos, e depois ela quer, mas ele já não quer mais, né? E Freud faz agora um longo comentário para Dora, explicando então todo o processo, da página 104 a 105, dizendo: será que ela não pensou que ele queria divorciar-se da mulher para se casar com ela, com Dora, e que agora já não quer mais fazer por não ter nenhuma substituta? Diz aqui que ela contou que a mãe esperou 2 anos depois de ter ficado noiva para ter contato com o marido, e que as filhas acabam usando a mãe como modelo para sua relação. Disse que Dora também queria esperar, e de que Dora provavelmente tinha um projeto de vida muito sério ali, e de que ela não tem sequer o direito de afirmar que essa intenção estava excluída para o Sr. K, porque ela queria muito, já que aquele teria sido um propósito que ela teria apontado. Ele diz que Dora não deixou terminar sua fala, ela já esbofeteou ele. E coloca que as relações entre o pai e a Sra. K, que provavelmente ela apoiou, davam para ela a certeza de que o Sr. K conseguiria o consentimento da esposa para poder separar-se, né, divorciar-se e estar com Dora. Assim como com o pai dela, ela conseguiria tranquilamente convencê-lo. E nesse sentido, a tentação ali era de que outro desfecho tivesse acontecido, de que realmente o Sr. K conseguisse ter contato com a Dora, né, assim, conseguisse propor ali e ela aceitar, que era isso que ela queria.
deve ter sido, ele continua, uma grande decepção para Dora quando, diante da reclamação que ela faz, o que veio do Sr. K, ao invés do divórcio da esposa, foi um conjunto de calúnias contra ela. E que Dora admite que nada a enfurece mais do que aquela cena do lago ser tratada como uma fantasia que ela imaginou. Ela tem muita raiva disso. E ele conclui: agora eu sei do que é que você não quer ser lembrada. É de ter imaginado que a proposta estava sendo feita a sério e que o Sr. K não desistiria até que você se casasse com ele. Ele fala então, na página 105, que Dora escutou sem contradizer, como de costume. Então ela era bastante complacente ali com ele, parecia emocionada, despediu-se de uma maneira muito amável, com votos calorosos de Feliz Ano Novo e nunca mais voltou. Diz aí que o pai falou em outros momentos que ela voltaria, que ela tinha vontade de retornar, só que ele entendia que o pai não era sincero, porque o pai queria que Freud a dissuadisse de que ficassem brigando com ele por conta da Sra. K. Mas como ele viu que Freud não ia fazer isso, ele abandonou o investimento, né, de insistir para que Dora ficasse no tratamento. E aí o Freud faz um comentário sobre a sua relação com o tratamento, sua proposta técnica. Ele diz: eu sabia que ela não retornaria, na página 105. Foi um indubitável ato de vingança que, no momento em que minhas esperanças de um término feliz do tratamento estavam no auge, ela partisse de maneira tão inesperada e aniquilasse essas esperanças. Também sua tendência a prejudicar a si mesma beneficiou-se desse procedimento. Quem, como eu, invoca os mais maléficos e maldomados demônios que habitam o peito humano, com eles travando combate, deve estar preparado para não sair ileso dessa luta. Será que eu poderia ter conservado a moça em tratamento se tivesse eu mesmo representado um papel, se exagerasse o valor de sua permanência para mim e lhe mostrasse um interesse caloroso que, mesmo atenuado por minha posição de médico, teria equivalido a um substituto da ternura por que ela ansiava? Não sei. Já que em todos os casos, parte dos fatores encontrados sobre a forma de resistência permanecem desconhecidos, sempre evitei desempenhar papéis e me contentei com uma arte psicológica mais modesta. A despeito de todo o interesse teórico e de todo o empenho médico de curar, tenho muito presente que a influência psíquica necessariamente tem limites e respeito como tais também a vontade e a compreensão do paciente. Então ele está fazendo aí sua meia-culpa, sua reflexão, sua consideração sobre como ele agiu no tratamento. Ele diz então que tampouco sabe se o Sr. K teria tido mais sucesso se ele soubesse ali que bastava com que ele insistisse mais com a Dora para que ele tivesse êxito. Mas ele também acha que poderia ter outra coisa. Se ele tivesse insistido mais, o Sr. K, pode ser que só aumentasse a vingança, né, a fantasia de vingança de Dora. Então Freud está aí colocando que duas opções poderiam ter acontecido caso o Sr. K tivesse tentado um pouco mais à frente. A questão de prever o comportamento, né, que a gente discutiu no episódio lá do Popper. Vou discutir um pouco depois sobre esses aspectos. Ele fala então que o problema da neurose é que a neurose ela fica presa entre a questão da realidade e da fantasia, lá na página 106. Quanto mais ela anseia por algo, por uma fantasia ser realizada, quanto mais isso se aproxima da realidade, mais angústia se produz, mais mal-estar se coloca e a pessoa se afasta disso. Ou seja, ela sustenta a fantasia, mas não dá conta dessa realidade. Esse é um ponto bastante importante. E ele fala que é pela via da realidade que se pode derrotar, enfim, a neurose, curá-la, embora não seja possível avaliar genericamente em quem se produziria uma cura. E ele faz uma nota de rodapé na página 106, resumindo a síntese desse sonho. Esse sonho teria aí uma primeira parte, que é o conteúdo manifesto, que é a fachada, a ideia principal que está colocada é a fantasia de vingança contra o pai, mas nas associações vão surgindo outras camadas, a ideia de inconsciente profundo, né? Inconsciente do Freud lá, dinâmico, profundo, recalcado. Então, no conteúdo manifesto está ali a vingança contra o pai. Uma primeira camada seria uma vingança de Dora contra os próprios pais, enviando a carta para os pais. Questão da carta. Uma camada abaixo dessa é a fantasia de ternura pelo Sr. K, da vontade de ser deflorada pelo Sr. K. E mais abaixo ainda, por fim, está a camada que mostra o amor homossexual pela Sra. K. Então,
ele pegando aí esses elementos que ele falou lá no quadro clínico, né, das suas hipóteses, ele nessa interpretação articula dessa maneira. Fala aqui na página 107 que esse sonho realiza moções cruéis e sádicas. Bom, Dora não voltou para falar nada mais sobre isso, e isso ficou uma questão histórica para a gente. Na página seguinte em diante, ele entra no pós-fácil, que é uma discussão sobre o relato do caso, mas principalmente sobre o caso e os problemas advindos desse tratamento de histeria. Ele começa fazendo um meia-culpa, né, falando que esse texto apresenta só uma análise fragmentada, ou melhor, só fragmentos dessa análise, portanto está incompleta, de que uma série de resultados não foram reconhecidos por conta até de que o tratamento não deu sequência, né? Ele omitiu alguns aspectos da técnica, porque ele teve que fazer uma escolha entre apresentar a técnica e apresentar a estrutura interna de um caso de histeria. Isso aqui vai entrar em toda uma discussão sobre como apresentar um caso clínico, né? Disse que a técnica exige uma exposição separada, a partir do relato e do esclarecimento de muitos elementos extraídos de diferentes casos que forem atendidos, que ele tampouco tentou fundamentar as premissas psicológicas vislumbradas com as suas descrições, né? Ele que apresentou só sucintamente alguns aspectos. E ele faz aqui um apontamento bastante interessante na 108 sobre sua proposta. Ele diz: posso apenas assegurar que abordei o estudo dos fenômenos revelados pela observação dos psiconeuróticos sem estar comprometido com nenhum sistema psicológico definido e que depois modifiquei vez após outra minhas opiniões, até me parecerem adequadas para dar conta da trama das observações efetuadas. Não me orgulho por ter evitado a especulação, porém o material para essas hipóteses foi obtido mediante a mais ampla e laboriosa observação. Em particular, é possível que a firmeza de meu ponto de vista na questão do inconsciente seja chocante, uma vez que opero com representações, cursos de pensamento, emoções inconscientes, como se fossem objetos da psicologia tão bons e incontestáveis quanto todo o consciente. Então perceba aí ele falando que trabalha com aspectos inconscientes e não com a consciência. Na página 109 ele fala que algumas pessoas vão fazer objeções dizendo que sua teoria é uma teoria psicológica. Ele fala que não, dizendo assim: apenas a técnica terapêutica é puramente psicológica. A teoria, de modo algum, deixa de apontar para as bases orgânicas da neurose. Então, para o Freud, a questão era, se ele está produzindo uma teoria psicológica, essa teoria está assentada no orgânico, portanto, psicológica e orgânica, psicossomática, né? Ele fala: ninguém há de querer negar o caráter do fator orgânico da função sexual, na qual eu vejo a fundamentação da histeria e das psiconeuroses em geral. Olha aí que interessante. Ele diz aqui que tampouco se estendeu para falar sobre complacência somática, os germes infantis da perversão, as zonas erógenas, a predisposição para a bissexualidade, mas destacou em que pontos a análise tropeça nesses fundamentos orgânicos dos sintomas. Olha que interessante aí como que o Freud entende. Perceba aí a sua relação entre o psiquismo e o orgânico. Diz então que com essa publicação tão incompleta, olha como ele está o tempo todo falando da completude, de ser incompleto, de faltar, de ter lacunas, ele queria alcançar duas coisas. No primeiro aspecto é de complementar o livro da interpretação dos sonhos, mostrando como é possível utilizar essa arte no contexto da técnica, da clínica, sendo possível descobrir o que tem de oculto e de recalcado na vida anímica, psíquica. O segundo aspecto seria despertar interesse dos cientistas para esses elementos que permanecem em total desconhecimento e que só podem ser acessados a partir do procedimento que ele apresentou. Ele então diz o seguinte: ninguém podia ter uma noção exata da complicação dos processos psíquicos na histeria, da justa posição das mais diversas moções, do vínculo recíproco entre os opostos, dos recalques e deslocamentos, etc., no sentido de que ele está apresentando uma nova forma de compreender o sofrimento histérico. Aqui o Freud está defendendo a sua proposta de leitura, né? Uma nova compreensão epistemológica do sofrimento. Ele até diz aqui que o Pierre Janet, que foi um profissional que estava ali também pesquisando as representações inconscientes, estava ali se perguntando sobre questões parecidas. Entretanto,
o Freud se empenhava em mostrar que a sexualidade não intervém simplesmente como um deus ex machina, no sentido de ela não é uma resposta mágica que aparece para resolver o final desse drama, né? Esse deus ex machina é um termo utilizado no contexto dramático, da escrita, literário, para falar desse final inesperado que acontece para meio que explicar tudo, né? Esse filme que termina da forma mais absurda possível. Ele fala: a sexualidade não funciona assim. Ela tem um impacto, ela é a força impulsora para cada um dos sintomas. Os fenômenos patológicos são a atividade sexual do doente. Olha aí como é que ele entende a questão da sexualidade. E aí ele chega numa última parte do texto, que é quando ele vai falar das dificuldades do caso. Ele fala assim: dois aspectos foram dificultadores na realização do tratamento e também dificultam a própria publicação desse caso. O primeiro foi a brevidade do tratamento, não foi um caso que continuou. Ele até havia falado para a Dora que pelo menos 1 ano era necessário, e só foram feitos 3 meses, considerando aí 6 sessões por semana, sessões de 1 hora, né? E ele continua dizendo que existe um outro aspecto, né? O tratamento, ele melhora o estado do doente à medida que, traduzindo o material patogênico em material normal, contribui-se para o solucionamento de seus problemas psíquicos. Então Freud percebe aí a noção de que o tratamento é uma tradução de pensamentos inconscientes que são patogênicos em pensamentos conscientes, normais e que permitem compreender o que estava acontecendo, fechar as lacunas da memória. Só que ele fala: mas pode acontecer que fazendo isso o paciente não tenha melhoras e o médico comece a ver um conjunto de dificuldades que vão se colocando. Durante o tratamento pode-se dizer que a neurose continua funcionando e ela começa a produzir outros tipos de formações, em sua maioria inconscientes, os quais o Freud chama de transferências. Lá na página 111 do texto. E ele faz uma descrição aqui do que são as transferências. Então vou me permitir ler porque eu acho que é uma parte bastante interessante. Lá na página 111 ele fala assim: o que são as transferências? São reedições, reproduções das moções e fantasias que durante o avanço da análise soem despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica própria do gênero de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Dito de outra maneira, toda uma série de experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. Algumas dessas transferências em nada se diferenciam de seu modelo, no tocante ao conteúdo, senão por essa substituição. São, portanto, para prosseguir na metáfora, simples reimpressões, reedições inalteradas. Outras se fazem com mais arte, passam por uma moderação de seu conteúdo, uma sublimação, como costumo dizer, podendo até tornar-se conscientes ao se apoiarem em alguma particularidade real, habilmente aproveitada da pessoa ou das circunstâncias do médico. São, portanto, edições revistas e não mais reimpressões. Quando se penetra na teoria da técnica analítica, eu quero guardar isso para mim, porque eu acho interessante, chega-se à concepção de que a transferência é uma exigência indispensável. Na prática, pelo menos, fica-se convencido de que não há nenhum meio de evitá-la, e de que essa última criação da doença deve ser combatida como todas as anteriores. Ocorre que essa parte do trabalho é de longe a mais difícil. Interpretar os sonhos, extrair das associações do enfermo os pensamentos e lembranças inconscientes e outras artes similares de tradução são fáceis de aprender. O próprio doente sempre fornece o texto para elas. Somente a transferência é que se tem de apurar quase que independentemente, a partir de indícios ínfimos e sem incorrer em arbitrariedades, mas ela é incontornável, já que é utilizada para produzir todos os empecilhos que tornam o material inacessível ao tratamento, e já que só depois de resolvida a transferência é que surge no enfermo o sentimento de convicção sobre o acerto das ligações construídas durante a análise. Ele aí fez a apresentação do seu conceito de transferência e do seu uso na clínica, portanto um conceito que faz parte da teoria da técnica analítica, muito interessante. Ele diz então que tende-se a entender muitas desvantagens do procedimento porque supostamente multiplicaria o trabalho do médico, mas isso é uma inverdade, porque o médico vai continuar fazendo o mesmo trabalho, vai continuar fazendo com que o paciente associe livremente e trabalhando ali com o paciente, para que o paciente possa falar do que está acontecendo na transferência.
E aí ele continua dizendo assim: se é possível dizer que a histeria não é curada pelo método, e sim pelo médico, e se é frequente obter-se como resultado uma espécie de dependência cega e de cativeiro permanente do enfermo perante o médico que o livrou de seus sintomas através da sugestão hipnótica, a explicação científica de tudo isso há de ser vista nas transferências, que o doente faz regularmente para a pessoa do médico. O tratamento psicanalítico não cria a transferência, mas simplesmente a revela, como há tantas outras coisas ocultas na vida anímica. E ele continua, lá embaixo, na página 112. Na psicanálise, por outro lado, de acordo com sua colocação diferenciada dos motivos, despertam-se todas as moções do paciente, inclusive as mais hostis. Mediante sua conscientização, elas são aproveitadas para fins de análise, e com isso a transferência é repetidamente aniquilada. A transferência, destinada a constituir o maior obstáculo à psicanálise, converte-se em sua mais poderosa aliada quando se consegue detectá-la a cada surgimento e traduzi-la para o paciente. Ele faz uma nota de rodapé dizendo para que a gente procure isso no texto do Amor de Transferência e do texto A Dinâmica da Transferência, né? O amor transferencial e a dinâmica da transferência. E ele continua, pensando no caso de Dora, que ele só foi obrigado a falar da transferência porque ele não se deu conta a tempo de esclarecer isso no caso com Dora. Ele se sentiu de alguma forma desprecavido diante dessa possibilidade, até porque Dora era muito solícita e falava as coisas, mas ele não foi se dando conta disso. Havia um conjunto de sinais ali o tempo todo, e agora ele vai apresentar em que pontos que ele identifica esses sinais, que eu acho interessante para a gente entender o que ele está colocando aqui. Vamos ver então quais que são os pontos em que o Freud identifica a transferência se colocando, né, posteriormente ao que foi acontecendo. Ele já disse que um primeiro aspecto é de que Dora, em sua fantasia, substituía seu pai por ele, tendo em vista a diferença de idade. Um outro aspecto, quando Dora comparou Freud com o pai, buscando de Freud o máximo de sinceridade possível, tendo em vista que o pai preferia segredos e rodeios, não era um homem sincero. Um outro aspecto, depois do primeiro sonho, Dora alertava que ia abandonar o tratamento, tal como antes deixar a casa do Sr. K. E o próprio Freud ali já tinha que ter se precavido. Olha como é que ele diz aqui que seria a forma técnica que ele usaria naquele momento. Ele falaria para Dora: agora você fez uma transferência do Sr. K para mim. Acaso terá notado algo que a leve a suspeitar de más intenções semelhantes às do Sr. K? Ou será que algo em mim chamou sua atenção, ou que você soube de alguma coisa a meu respeito que me fez cair em suas graças, como lhe ocorreu antes com o Sr. K? Então isso seria uma forma de revelar, de elucidar a transferência, para que o paciente soubesse disso e pudesse continuar trabalhando na análise, diferentemente da forma como acontece na prática lacaniana, que o analista não revela a transferência, ele não fala, não esclarece. Isso é coisa para a gente discutir depois. Ele fala, então aí a atenção de Dora ia se voltar para o elemento que realmente fosse importante, ao invés dela ficar produzindo a transferência com Freud. Ela ia voltar para o elemento oculto que estava ali colocado como uma questão verdadeira. E aí, nesse sentido, ela falando, poderia resolver a transferência e ela continuar voltando-se para o material importante, que é o material da análise. Mas ele ficou surdo diante dessa questão. Nesse aspecto, ele foi surpreendido pela Dora, por conta da transferência, por causa de um elemento X que estava ali, que ele não conseguia identificar, que provavelmente fazia lembrar-lhe o Sr. K, e Dora se vingou dele, encerrando o tratamento. Essa é a leitura que ele tem. Ele diz assim: assim, ela atuou uma parte essencial de suas lembranças e fantasias em vez de reproduzi-las no tratamento. Esse elemento X pode ter sido uma questão com dinheiro, pode ser uma questão de ciúmes por conta de outra paciente que já tinha sido se curada, mas que não ficou claro, ficou um elemento opaco ali no tratamento. Ele fala então que no segundo sonho também teve elemento transferencial, quando essa transferência é substituída por vários aspectos, né? Quando ela narrou e ele ainda não sabia que só restavam 2 horas de trabalho por conta de 2 sessões, né? Ele diz isso, disse dela diante da Madonna Sistina e que também introduzindo a correção de 2 horas em vez de 2 horas e meia.
as aspirações e a espera no sonho, porque ela estava incomodada porque o tratamento era muito longo, o fato de que uma pessoa propôs a ela acompanhar-lhe, ela se recusa e dizendo que prefere ir sozinha. Então tudo isso ele vai falando que tem a ver com o processo transferencial que apareceu no sonho. Ele fala, é como se Dora tivesse dito, já que todos os homens são detestáveis, prefiro não me casar, esta é a minha vingança. E ele faz uma nota de rodapé aqui dizendo que quanto mais ele vai se afastando do término dessa análise, né, pensando anos depois, ele se dá conta de que seu erro técnico tem a ver com ele não se dar conta a tempo e comunicar a Dora a moção amorosa homossexual que ela tinha pela senhora K, o interesse pela senhora K, que era a mais forte das correntes inconscientes ali. Mas ele se viu muito preso a isso, né? Ele não conseguiu dar conta, e esse aspecto da corrente homossexual, dos neuróticos, dos psiconeuróticos, fez com que ele se atrapalhasse muitas vezes ao longo do tratamento. Ele não sabia como lidar com isso. É um ponto aí que é para a gente discutir. Ele diz então que quando, no decorrer do tratamento, as moções de crueldade e os motivos de vingança do paciente comparecem na transferência, né, sem que o médico perceba isso a tempo de poder clarear, esclarecer e discutir suas origens com o paciente, não surpreende que o estado do enfermo não tenha melhoras, que o paciente não melhore. Diz então que qual seria a maneira mais fácil do paciente poder se vingar com eficácia do profissional, se não encerrando o tratamento. E aí que ele entende que havia uma vingança de Dora em relação a ele. Ele fala então, para encerrar essa parte e o texto como um todo, que depois de decorridos 15 meses do fim do tratamento e da escrita do caso clínico, Dora entrou em contato com ele no dia 1º de abril, que para ele não é nada indiferente, falando que estava buscando ajuda ali. Ela diz o que aconteceu depois daquele momento, né, em que ela saiu, falando que ficou bastante perturbada nos primeiros momentos, mas depois de algumas semanas ela teve muitas melhoras e os sintomas reduziram, ela teve um estado de ânimo. Passou um tempo, em maio daquele ano, um dos filhos do Sr. K faleceu e ela foi fazer visitas para fazer as condolências para a família. E nessa ocasião ela se reconciliou, mas ela fez duas coisas que o Freud entende como formas de vinganças. A primeira é que ela virou para a senhora K e disse para ela que sabia que ela teve um relacionamento com seu pai e a senhora K não disse nada a respeito, e ela forçou o Sr. K a confessar a cena que aconteceu no lago. E aí ela pegou isso e foi levar para o pai para falar que isso realmente aconteceu. Depois disso, quando chegou ali em meados de outubro, ela teve um ataque de afonia que perdurou 3 semanas. O Freud pergunta por quê, o que aconteceu. Ela disse que ela se surpreendeu por conta de ter visto uma situação de um homem sendo atropelado por uma carruagem. Ela fala que uma vez ela está andando na rua e aí o Sr. K se encontra com ela, ele se queda sobre ela com uma comoção, envergonhado, e aí nesse momento ele é atropelado por uma carruagem, isso assusta Dora. O Freud até faz uma nota aqui dizendo que essa seria uma tentativa indireta de suicídio, coisa que ele vai apresentando lá no Psicopatologia da Vida Cotidiana. Posteriormente, né, ainda lhe causava alguma comoção, né, de Dora em relação ao pai e à senhora K, mas ela seguiu em frente com a vida, estava dedicada aos seus estudos e não pensava em se casar. E aí ela tinha ido, diz, né, que ela tinha ido ali no Freud para que ela pudesse resolver uma nevralgia facial do lado direito, que ela teve há alguns dias. O Freud pergunta desde quando, ela fala exatamente há 14 dias, olha o 14 aí, o Freud ri disso, e fala que possivelmente isso aconteceu porque ela leu um texto que ele publicou no jornal há 14 dias exatos, e ela confirma dizendo que foi isso mesmo, lá em 1902. Freud diz então que essa nevralgia ali suposta corresponderia a uma autopunição, ao remorso de Dora, tanto pela bofetada que ela deu no Sr. K, quanto pela transferência vingativa que ela produziu com Freud, encerrando o tratamento. Diz ele então que, não sabendo que tipo de auxílio ela quer pedir, prometeu-lhe perdoá-la por ela ter privado da satisfação de livrá-la muito mais radicalmente de seus padecimentos. Olha como Freud ficou tomado pela questão. Ele fala então que passaram-se novamente vários anos desde a sua visita. Ele ficou sabendo que Dora se casou com aquele rapaz engenheiro, né, que ela contou nesses períodos anteriores,
e que nesse sentido, tal como no primeiro sonho, lembra? No primeiro sonho do incêndio, significava o afastamento do homem amado em direção ao pai, no sentido de que ela está fugindo do Sr. K, voltando-se para o seu pai. No segundo sonho, que é a morte do pai, ela está anunciando que está se desprendendo desse pai para ficar recuperada para a vida. E aí o Freud faz o encerramento desse texto. Tudo bem? É um texto longo, bastante interessante, tem muitas questões para a gente discutir. Pretendo então discutir no próximo episódio, que vai ser um episódio para eu fazer um resumo do texto muito sucinto, né? Agora eu posso resumi-lo finalmente, e levantar um conjunto de questões para a gente discutir. Eu vou colocar na descrição, mais uma vez, um link com um arquivo de Word que eu estou colocando o máximo de elementos que eu fui destrinchando do texto para eu poder fazer essa discussão. Eu acho que tem muita coisa para a gente poder refletir e pensar sobre o texto, tanto considerando a estrutura do texto, a escrita do caso clínico, quanto também a questão da técnica, a questão da teoria do Freud, como fica isso considerando 114 anos depois da publicação desse texto e assim por diante. Eu acho que com esse texto, a partir do momento que eu vim lendo e apresentando, como que com ele é possível fazer um conjunto de paralelismos desse material com vários dos materiais que eu apresentei aqui no projeto Paralela até esse momento. Por exemplo, os textos do Freud, próprio do Ferenczi, do Popper, do Lacan, da Roudinesco e do Derrida. Então eu acho que é finalmente um texto que vai permitir articular muitas questões. Eu pretendo fazer isso no próximo episódio. Se eu ver que não vai dar tempo suficiente, eu faço até mais um, só para poder debater o máximo de elementos possíveis, porque eu acho que ele pode abrir nossa cabeça para pensar várias dessas questões. Se você tiver interesse, questões que queira discutir, considerações sobre o texto, coloca nos comentários, porque eu vou ter material para poder pensar e produzir o próximo episódio também, tá bom? Inclusive, se você está chegando aí, deixa seu gostei, isso é muito importante, vamos acompanhando. Eu estou tentando fazer um movimento de publicação dos vídeos sempre nas quintas às 14 horas e de algum comentário, alguma questão lá na comunidade do YouTube para a gente poder interagir um pouco mais, tá bem? Então um abraço, um bom estudo para você e até o Psicanálise Paralela 24, quando eu vou começar a discutir finalmente o texto Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, tá certo? Um abraço, até lá e tchau, tchau.